Bom, pessoal, né, nós acabamos aqui de ver as hipóteses de enquadramento dos segurados especiais na forma do artigo 11, inciso 7º da Lei 8.213. Agora, cuidado, né? Nós estamos analisando já com as alterações agora de 2008. Nós tivemos uma lei 11.718 de 2008 que alterou bastante a redação do nosso artigo 11 da Lei 8.213, principalmente do segurado especial. Vocês não podem pegar previdenciário para estudar por livro velho. Muda muito e vocês podem aí assimilar uma informação desatualizada. E antes de nós entrarmos aqui no estudo do contribuinte individual, que é a 5ª classe de segurados obrigatórios do nosso regime geral, nós vamos analisar, falar brevemente do parágrafo 9º do nosso artigo 11 aqui, né? Nós temos algumas hipóteses que não descaracterizam o enquadramento de uma pessoa física como segurado especial. Então, vocês podem seguindo aí com o artigo 11 da lei de vocês. Inclusive, a melhor forma de estudar previdenciário para o concurso de auditor fiscal do trabalho é vocês irem marcando, irem acompanhando as aulas com a legislação previdenciária, com a lei 8.213 do compilado que vocês adquiriram. Então, quais são as situações aqui previstas dentro do artigo 11 que não descaracterizam a condição de segurado? Nós temos aqui, primeiro, a outorga da área por contrato escrito até 50% do imóvel rural, né? Então, se nós temos aqui, por exemplo, um produtor rural que desenvolve atividade agropecuária, a gente viu que a área máxima é de 4 módulos fiscais, ele pode dar em parceria até 50% dessa área. E esse contrato de parceria não gerará o seu desenquadramento como segurado especial. Aquela pessoa física, se outorgar até metade do imóvel rural, não perderá o enquadramento como segurado especial. A segunda hipótese é o desenvolvimento de atividade turística por até 120 dias por ano. Tudo isso inovação da Lei 11.718, que alterou a redação do artigo 11 da Lei 8.213. É possível que o segurado especial desenvolva um turismo em sua propriedade sem perder o seu enquadramento como segurado especial, desde que essa atividade turística não ultrapasse 120 dias por ano civil, tá? Então, é uma autorização legal. Bom, também é possível que o segurado especial ele participe de plano de previdência complementar de sua categoria, por exemplo, uma previdência complementar rural, sem perder o seu enquadramento como segurado especial. Então, é plenamente possível. O artigo 11 da Lei 8.213 libera que esse segurado especial mantenha esse contrato de previdência complementar de sua categoria, sem perder o enquadramento como segurado especial. Também é possível que esse segurado seja beneficiário de programa assistencial do governo, por exemplo. Perceba algum benefício do Bolsa Família. Então, a percepção desse benefício assistencialista não excluirá o enquadramento do segurado especial. Bom, ainda é possível que haja processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, né? Aquele segurado especial que tem um beneficiamento artesanal, uma máquina de farinha, por exemplo, ele não vai perder o seu enquadramento como segurado especial. E o critério que a lei utilizou é a questão do IPI. Se não houver incidência do imposto de produção industrial, o IPI, aquela atividade será considerada como artesanal e não haverá a perda do enquadramento do segurado especial. E por último, a legislação diz que a associação em cooperativa agropecuária não retira o enquadramento do segurado especial. Então, todas as hipóteses que nós acabamos de listar não farão com que o segurado perca o seu enquadramento no âmbito do regime geral de previdência social na condição de segurado especial.
Bom, mas ainda, qual é a regra aqui? O segurado especial é aquele que tem como fonte primária de rendimento ou a atividade rurícola para a subsistência, ou então a atividade de pesca artesanal como sua atividade principal. E a regra é que, se ele tiver uma outra fonte de rendimento, ele perderá o seu enquadramento como segurado especial. Entretanto, ainda dentro do nosso artigo 11 da Lei 8213, nós temos algumas hipóteses em que o segurado especial ele poderá ter uma outra fonte de rendimento sem perder o seu enquadramento. E quais são essas previsões do nosso artigo 11? Né? Primeiramente, é possível que o segurado especial receba uma pensão por morte, um auxílio acidente ou auxílio reclusão e não perca o seu enquadramento como segurado especial, desde que a pensão por morte, o auxílio acidente ou auxílio reclusão não ultrapasse o valor de um salário mínimo por mês. Então, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, o segurado especial poderá perceber, desde que até um salário mínimo, sem perder o seu enquadramento, conforme a gente pode analisar aí de parágrafo do artigo 11 da Lei 8213 de 91. O segurado especial também poderá receber um benefício decorrente da previdência complementar de sua categoria. Acabei de falar que o segurado especial pode se filiar a um plano de previdência complementar rural ou de pesca artesanal sem perder o seu enquadramento. E a percepção desse benefício não retirará o seu enquadramento como segurado especial. A próxima hipótese é bem interessante. É possível que no período de entre-safra ou mesmo no defeso em que a pesca é proibida normalmente pela reprodução das espécimes, é possível que o segurado especial ele trabalhe, né, durante a seca, a entre-safra ou o defeso por até 120 dias dentro do calendário do ano civil, sem perder o seu enquadramento como segurado especial. Por exemplo, um segurado especial está na época de seca ou entre-safra, né? Ele não tem do que sobreviver. Ele vai para a cidade e consegue um trabalho por até 120 dias por ano. Ele vai poder trabalhar em uma atividade urbana, mas o artigo 11 prevê que, nesta hipótese, ele não perderá o seu enquadramento como segurado especial. Se forem mais de 120 dias por ano, aí sim, né, uma interpretação a contrário senso, essa pessoa perderá o seu enquadramento como segurado especial da Previdência Social. O artigo 11 ainda permite que esse segurado especial seja dirigente sindical, né, de uma organização dos trabalhadores rurais. Pode ser um dirigente de sindicato de trabalhador rural, e esse mandato, durante esse período, ele não perderá o seu enquadramento como segurado especial da Previdência Social. Da mesma forma, se esse segurado especial hipoteticamente for eleito vereador do município que desenvolve a sua atividade campesina ou mesmo pesqueira, durante esses 4 anos no exercício da vereança, a lei diz que ele não perderá o seu enquadramento como segurado especial. O que chama a atenção, pessoal, aqui, né, é que também será possível que esse segurado especial desenvolva uma atividade artística, desde que ele não receba mais de um salário mínimo por mês, bem como uma atividade artesanal. Se ele fizer um artesanato com, vamos supor, o barro de sua propriedade, ou mesmo desenvolver atividade artística, se ele não ganhar mais de um salário mínimo por mês, né, ele mantém o seu enquadramento como segurado especial, conforme aqui faculta também o mesmo parágrafo do artigo 11 da Lei 8213 de 91. Então, teve fonte de renda diversificada, além desses casos que nós acabamos de elencar aqui, haverá a perda do enquadramento como segurado especial. Nesses casos, em situação excepcional,
pois prevista expressamente pelo legislador, a pessoa física manterá o seu enquadramento como segurado especial, mesmo tendo uma renda extra. Ok, pessoal? Bom, vamos passar agora ao estudo da quinta classe dos segurados obrigatórios. Vimos até agora o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e agora, por último, o segurado especial da Previdência Social. Essa quinta classe chama-se a classe dos contribuintes individuais. Eu costumo assim dar um macete de prova que o contribuinte individual é a classe supletiva. Normalmente você tenta enquadrar uma pessoa que desenvolve atividade laborativa remunerada como empregado, como doméstico, como avulso ou como segurado especial. Se você não enquadra nessas 4 primeiras classes, com certeza aquela pessoa física, sendo segurada obrigatória do regime geral, entrará como contribuinte individual. É a classe mais aberta, a classe que funciona como soldado de reserva. E vamos agora, vou comprovar esse macete para vocês, analisando as hipóteses previstas de enquadramento como contribuinte individual. Vamos lá. As hipóteses estão no artigo 11, inciso 5 da Lei 8213 de 91. Letra A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses do parágrafos 10 e 11 deste artigo. Pessoal, essa letra A do inciso 5 do artigo 11, aqui nós temos aqui uma hipótese supletiva com relação ao segurado especial. Eu acabei de falar para vocês que o produtor rural que desenvolve atividade agropecuária, para se enquadrar como segurado especial, é preciso que seu imóvel rural não tenha mais de 4 módulos fiscais. Se tiver mais de 4 módulos fiscais, a pessoa física não se enquadrará como segurado especial e se enquadrará nessa classe de estudo, que é a classe dos contribuintes individuais. Ok? E vejam, o segurado especial, ele não pode ter empregado permanente. Se uma pessoa física desenvolve atividade agropecuária e tem empregado permanente, não vai se enquadrar como segurado especial, e sim como contribuinte individual. E nesse ponto, nós temos uma inovação que foi trazida pela Lei 11.718. Ela especificou a questão do prazo, né, do segurado especial poder ter um empregado temporário. E qual é a regra? A pessoa física, para se enquadrar como segurado especial, e a lei usa essa expressão, ela não poderá ter mais de 120 pessoas dia ano civil. E o que é que significa? Segurado especial não pode ter empregado permanente, pode ter empregado temporário. E o limite é 120 pessoas dia ano civil. Vem se interpretando assim: uma pessoa, né, durante 120 dias por ano, ou então 2 pessoas por ano, 60 dias cada uma, porque 60 mais 120, ou então 3 pessoas por ano, 40 dias cada uma, porque 40 vezes 3 pessoas dá 120. O que importa é que na soma não se passe 120 dias pessoas por ano no ano civil. Então, se eu sou segurado especial, eu posso contratar uma pessoa para me ajudar na colheita, né, até 120 dias por ano. Se eu tenho uma pessoa contratada por mais de 120 dias por ano, eu não vou ser segurado especial. Eu vou entrar aqui na letra A do inciso 5 do artigo 11 da Lei 8213. Eu serei contribuinte individual e não segurado especial, né? Então vejam que eu estou confirmando aqui o macete de que o contribuinte individual é a classe mais aberta, acaba entrando como soldado de reserva, como a classe, né, coringa, que se foi segurado obrigatório, não foi empregado avulso, doméstico ou segurado especial,
fatalmente será segurado contribuinte individual. Vamos agora à letra B de bola, que é o caso do garimpeiro. Temos aqui como contribuinte individual a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Pessoal, o garimpeiro, né, que é aquele que desenvolve atividade com a permissão de lavra garimpeira, concedida pelo Ministério de Minas e Energia, sob pena de clandestinidade e não filiação. O garimpeiro, ele se enquadra aqui, desde o ano de 92, né, que, quando surgiu essa letra B, como segurado contribuinte individual do regime geral. Algumas provas ainda colocam o garimpeiro como segurado especial. Isso porque em 91 ele foi colocado como segurado especial e no ano seguinte, em 92, nós tivemos uma reforma na Lei 8213, que ele foi colocado como contribuinte individual do nosso regime geral de previdência social. Então, garimpeiro é contribuinte individual. Vamos à letra C. Temos aqui como contribuinte individual o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Aqui, gente, nós temos os padres, pastores ou assemelhados, né? Eles são colocados como contribuintes individuais. É muito comum. Ministro de confissão religiosa, instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, padres, pastores e assemelhados, e são colocados como segurados obrigatórios na condição de contribuintes individuais. Prosseguindo aqui a análise, né? A letra D está revogada, vamos passar à letra E. Temos aqui como contribuinte individual o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Cuidado, nós vimos agora há pouco. Se ele trabalhar para a União em organismo oficial internacional, ele vai ser empregado. Aqui é diferente. O brasileiro civil trabalha para o exterior para organismo oficial internacional de que o Brasil é membro efetivo. E mesmo que lá domiciliado e contratado, ele vai ser segurado contribuinte individual. Mas notem que pela parte final aqui da nossa letra F, nós temos mais um caso de aplicação supletiva. Isso porque, se esse brasileiro civil que está no exterior trabalhando para o organismo internacional de que o Brasil é membro efetivo, tiver cobertura pela previdência de lá, não vai incidir a nossa cobertura previdenciária, tendo em conta que o finalzinho fala, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Vamos analisar agora a letra F, né? Inclusive aqui eram os antigos empresários. Essa classe de contribuinte individual, ela surgiu em 99 através da fusão dos autônomos, dos equiparados autônomos e dos empresários. E a letra F era justamente a classe dos empresários. Vamos lá. É contribuinte individual o titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em uma empresa urbana ou rural e o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba a remuneração. Então, essa classe enorme eram os antigos segurados empresários, que através da Lei 9876 de 99, foram fundidos com os autônomos e equiparados a autônomos, e nasceu essa classe dos contribuintes individuais. Inclusive, muita gente ainda fala autônomo, mas não existe mais, né? A nomenclatura desde 99 não é autônomo, é contribuinte individual.
todos esses aqui, titular de firma, sócio, etc., são enquadrados como contribuinte individual. Agora veja que aquele gestor que é empregado, né, o diretor empregado, ele não vai entrar aqui como contribuinte individual, porque em razão do vínculo de emprego ele vai ser segurado empregado. Inclusive o síndico, né, o síndico de condomínio edilício, né, chamado condomínio horizontal, também é enquadrado aqui como contribuinte individual. E vejam, até aquele síndico que não paga a despesa condominial, ele entra aqui, que a própria jurisprudência do STJ entende que o não pagamento da sua contribuição condominial já se enquadra como uma remuneração indireta. E no Brasil, a maioria dos síndicos todos sonegam o pagamento dessas contribuições previdenciárias. Então, síndico de condomínio edilício, mesmo que não pague condomínio, se enquadra como remuneração direta e é segurado obrigatório do regime geral na condição de contribuinte individual. Então, se você é síndico, está assistindo aí do outro lado aí da tela, né, e não está pagando, você está numa situação aí de clandestinidade previdenciária, ok? Vamos analisar agora as últimas hipóteses, as mais abertas que existem. Letra G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, né? A uma ou mais empresas sem relação de emprego. Vejam, pessoal, são os prestadores de serviços, né? Você prestou serviço a pessoa jurídica, urbana ou rural, você vai se enquadrar aqui na letra G, na condição de contribuinte individual. E a letra H é a mais aberta ainda. É por isso que eu digo a vocês que contribuinte individual é a classe residual. Não se enquadrou nas 4 anteriores. Fatalmente, se a pessoa for segurada obrigatória, vai entrar aqui, que é justamente a letra H que a gente vai ler agora. Temos aqui a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Qualquer pessoa está aí na rua vendendo petrechos aí, vendendo qualquer coisa na rua, está desenvolvendo por conta própria uma natureza econômica. E pouco importa que tenha finalidade lucrativa. Então essa letra H é que comprova, né, o enquadramento residual dos contribuintes individuais da Previdência Social. E vejam, essa letra G e principalmente H são muito abertas. Então, às vezes cai em prova, por exemplo, um caso comum se cobrar em prova é o médico residente, né? O médico residente, ele acaba entrando aqui na letra G de gato, e o médico residente é contribuinte individual. Está na moda também o MEI, o microempreendedor individual. O MEI, ele entra na letra H, ele também é considerado pelo artigo 9º do Regulamento da Previdência Social como segurado contribuinte individual. Ok, pessoal? Com isso nós fechamos o estudo dos segurados obrigatórios, né? Voltando aqui ao nosso quadro, vimos aqui os segurados obrigatórios no artigo 11 e vejam que nós temos aqui os segurados facultativos, previstos no artigo 13 da nossa Lei 8213 de 91. E nos facultativos nós não temos nenhuma divisão em subclasses. Segurado facultativo é aquele que não desenvolve atividade laborativa remunerada, né? Ele não desenvolve um trabalho remunerado. Mas, apesar disso, nós temos uma autorização legal no artigo 13 da Lei 8213. Isso decorre do princípio da universalidade da cobertura dos planos previdenciários. Quanto mais gente coberta, melhor. E ele, mesmo sem trabalhar, ele poderá se filiar ao regime geral de previdência social se ele pagar as suas contribuições previdenciárias. Então, segurado facultativo é aquele que não desenvolve atividade remunerada, mas se filia ao regime mediante o pagamento da sua contribuição previdenciária, né? Então vejam que não só de segurados obrigatórios, de pessoas que trabalham, vive o nosso regime geral, o facultativo também. E aqui até uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da filiação ao regime geral, tendo em vista que o segurado facultativo, por não trabalhar, e o nome já está a indicar, só se filia facultativamente se ele quiser. E quais são os principais casos aqui? Qualquer pessoa que não trabalhe,
Se fala muito no estagiário e na dona de casa. Agora, cuidado. Se o estágio está descumprindo a legislação e é um emprego disfarçado, ele vai ser enquadrado como empregado. Teoria da realidade. Agora, o estágio que cumpre a legislação, aquela parcela, aquela quantia, a bolsa do estagiário, ela não é uma remuneração. É como se fosse uma indenização. E o estagiário regular entrará como segurado facultativo da nossa Previdência Social. Ok? Paramos aqui, daqui a pouco retornaremos no nosso quinto e último bloco da nossa primeira aula.